Há uma frase no Evangelho de Tomé que nenhum teólogo ortodoxo jamais conseguiu explicar satisfatoriamente em sermão público. Não porque seja obscura, não porque seja metafórica, mas porque é clara demais, tão clara que, se levada ao pé da letra, destruiria completamente a distinção entre Salvador e salvo, entre mestre e discípulo, entre divino e humano. A frase está na Logia 108. E quando foi descoberta completa em Nag Hammadi, em 1945, causou silêncio entre estudiosos que passaram décadas tentando suavizá-la, contextualizá-la, transformá-la em símbolo. Mas o texto não deixa margem para suavização. Jesus diz, literalmente, aquele que beber da minha boca tornar-se-á como eu mesmo me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Lê novamente, devagar, tornar-se-á como eu. Não, será salvo por mim. Não, me seguirá eternamente. Tornar-se-á como eu. E mais devastador ainda, eu mesmo me tornarei ele. Identidade não dual, dissolução completa da separação entre Cristo e consciência humana. E se isso for verdade, se Jesus realmente ensinou que o objetivo não é adorá-lo, mas tornar-se o que ele é, então toda a estrutura de mediação institucional, toda a hierarquia que se ergue entre crente e Cristo, toda a necessidade de padre que intercede, de sacramento que confere, de igreja que dispensa graça, torna-se opcional. E o que é opcional não pode exigir obediência absoluta. O Evangelho de Tomé foi descoberto em dezembro de 1945, perto de Nag Hammadi, Alto Egito, quando camponeses quebraram um jarro de cerâmica procurando fertilizante e encontraram 13 códices coptas contendo 52 textos gnósticos. Entre eles, 114 logias atribuídas a Jesus, sem narrativa, sem milagres, sem crucificação, sem ressurreição física. Apenas palavras. E essas palavras, quando lidas sem filtro interpretativo posterior, revelam algo que a ortodoxia passou 2000 anos tentando obscurecer. Que Jesus não veio estabelecer religião sobre si mesmo. Veio revelar possibilidade em cada um. Possibilidade de identidade com o divino que ele reconheceu e que convida outros a reconhecerem, não através de crença em dogma, mas através de transformação de percepção. E isso, compreendes, não pode ser controlado por instituição. Porque instituição que não controla a salvação perde razão de existir como autoridade exclusiva. Guarda isso, porque em instantes vais perceber por que essa logia nunca é citada em homilias, nunca é inscrita em vitrais, nunca é ensinada em catequese, porque há diferença entre Jesus como modelo inalcançável, que adoramos à distância, e Jesus como protótipo realizável que reconhecemos em nós mesmos. Se reconheces que chegaste até aqui, porque algo em ti sempre soube, que a adoração à distância era apenas metade da história, que havia algo mais íntimo, mais direto, mais perigosamente igualitário no que Jesus realmente ensinou. Inscreve-te agora e deixa teu like como sinal de que aceitas examinar o que foi descoberto, mas rapidamente reinterpretado para não ameaçar estruturas, porque o que segue não é descrença. É leitura mais honesta do que Jesus pode ter realmente dito. A Logia 108 não está isolada. Ela é culminação de um padrão que percorre todo o Evangelho de Tomé. Logia 3. O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos. Não diz, o reino virá quando acreditardes. Diz, já está, dentro e fora, e será reconhecido quando te conheceres. Logia 70. Se trouxeres à luz o que está dentro de ti, o que trouxeres à luz te salvará. Se não trouxeres à luz o que está dentro de ti, o que não trouxeres à luz te destruirá. A salvação não é conferida por sacramento externo, é manifestação de algo interno que já estava ali, esperando ser reconhecido, trazido à luz. E então Logia 13, uma das mais enigmáticas. Jesus pergunta aos discípulos, comparai-me com alguém e dizei-me a quem me assemelho. Pedro responde, és como um anjo justo. Mateus diz, és como um filósofo sábio. Mas Tomé responde,
Mestre, minha boca é totalmente incapaz de dizer a quem te assemelhas. E Jesus, ao ouvir isso, leva Tomé à parte e lhe diz 3 palavras. E quando Tomé retorna, os outros perguntam: o que Jesus te disse? E Tomé responde: se eu vos disser uma das palavras que ele me disse, apanhareis pedras e as atirareis contra mim, e fogo sairá das pedras e vos consumirá. 3 palavras, indizíveis, não porque sejam misteriosamente complexas, mas porque destroem a estrutura através da qual Pedro e Mateus ainda categorizam Jesus. Pedro vê anjo, Mateus vê filósofo, ambos colocando Jesus em categoria superior, mas separada. Tomé recusa categorização, recusa comparação, e ao fazer isso, recebe algo que os outros não podem aceitar. Talvez as 3 palavras fossem: tu és isso, ou não há distância, ou simplesmente somos um. Palavras que, se compreendidas, tornariam impossível manter Jesus em pedestal distante. Palavras que revelariam que o objetivo não é veneração perpétua do Mestre, mas reconhecimento do que o Mestre reconheceu. Isso parece detalhe teológico. Até perceberes o que isso muda em ti. Porque se Jesus realmente ensinou identidade não dual, se realmente disse: tornar-se-ás como eu me tornarei tu, então a questão deixa de ser como ter fé suficiente para ser salvo por Cristo e passa a ser como reconhecer em mim o que Cristo reconheceu em si. E essa segunda pergunta não pode ser respondida por padre, não pode ser mediada por sacramento, não pode ser controlada por hierarquia, porque é pergunta de reconhecimento direto, de gnose, de experiência que não pode ser transferida, apenas apontada. E quando estudamos o contexto histórico, percebemos por que o Evangelho de Tomé foi excluído do cânon. Não porque fosse falso. Estudiosos datam sua composição entre 50 e 100 d.C., contemporâneo aos evangelhos canônicos, possivelmente preservando tradição oral independente. Foi excluído porque era incompatível com a igreja que estava sendo construída. Igreja baseada em Cristo como mediador único e exclusivo entre Deus e humanidade. Igreja onde salvação flui de cima para baixo, de Cristo para a igreja, para sacramento para crente. O Evangelho de Tomé apresenta Cristo como revelador de algo que já está em todos, não como dispensador de graça externa, mas como aquele que aponta para a graça interna que sempre esteve ali. E no Concílio de Nicéia, em 325, convocado por Constantino para unificar doutrina e consolidar império, textos que sugeriam autodivinização, que ensinavam que o objetivo era tornar-se Cristo em vez de adorar Cristo, foram sistematicamente excluídos, não através de debate teológico honesto, mas através de poder imperial. E durante séculos, o Evangelho de Tomé foi conhecido apenas por menções em textos que o condenavam, até Nag Hammadi, até 1945, até que camponeses egípcios, sem saber o que faziam, desenterraram algo que a igreja havia tentado manter enterrado. Mas ainda não chegamos à parte que realmente incomoda. Na Logia 77, Jesus diz: eu sou a luz que está sobre todos. Eu sou o todo. De mim o todo saiu, e a mim o todo chegou. Rachai a madeira, estou ali. Levantai a pedra, e me encontrareis ali. Isto não é Cristo como pessoa histórica distante, é Cristo como princípio universal presente, na madeira, na pedra, em ti. E se Cristo está em ti tanto quanto está em Jesus de Nazaré, então a diferença entre vós não é de natureza, é de reconhecimento. Jesus reconheceu. E convida-te a reconhecer também, não para te tornares seguidor dele, mas para te tornares o que ele é. Sentes o tremor? Não é heresia. É possibilidade que foi chamada de heresia precisamente porque ameaçava a estrutura de controle. Porque se cada pessoa pode reconhecer Cristo em si mesma, se cada pessoa pode beber da minha boca e tornar-se como eu, então para que serve hierarquia que se coloca como mediadora necessária? Talvez isso soe familiar demais. Se algo em ti reconheceu isso, não como conceito novo, mas como recordação antiga, não expliques. Se quiseres, deixa nos comentários apenas: eu vi.
porque há linhagem subterrânea de reconhecedores que nunca parou de ver o que ortodoxia tentou obscurecer. E quando lemos Tomé sem lente interpretativa posterior, quando lemos com atenção as palavras que Jesus realmente usa, percebemos que ele não está fundando religião. Está apontando para reconhecimento. Logia 94. Aquele que busca encontrará, e aquele que bater será aberto para ele. Não, será aberto por padre, por sacramento, por igreja. Será aberto para ele, diretamente, sem intermediário necessário. E se em algum momento da tua vida sentiste que havia algo profundamente limitante, na ideia de que Jesus morreu para que tu permaneças eternamente dependente de estrutura que controla acesso ao perdão, que sacramento é concessão e não reconhecimento, que salvação é crença em dogma e não transformação de percepção, escreve nos comentários "sempre soube", porque não está sozinho nisso. Há uma linhagem que atravessa séculos de ortodoxia, reconhecendo o que Tomé preservou. Então para. Apenas para por um momento. Fecha os olhos se estiveres confortável, ou deixa teu olhar descansar sem fixar. Respira. Não mudes nada. Apenas observa o ar entrando e saindo. Nesse espaço simples, sem Tomé, sem ortodoxia, sem gnose como conceito, sem separação entre salvador e salvo. Talvez sintas a presença que nunca precisou de mediação porque nunca esteve separada, não como crença futura, mas como reconhecimento presente, como aquilo que está sendo agora, como aquilo que estava aqui antes de Jesus apontar para isso, antes de Tomé registrar, antes de ortodoxia obscurecer, como aquilo que bebe da minha boca não significa ingerir algo externo, mas reconhecer fonte interna que sempre foi idêntica à fonte que Jesus reconheceu em si. Permanece aqui, sem pressa. Quando estiveres pronto, retorna. A Logia 108, quando examinada no grego copta original, não deixa margem para suavização. Aquele que beber da minha boca não se refere a sacramento físico, mas a receber ensinamento direto, palavra viva. Tornar-se-á como eu, homoios emoi, semelhante a mim em essência, não apenas em comportamento. E então o choque final. Eu mesmo me tornarei ele, cago de esomai ekeinos. Identidade recíproca. Não apenas tu te tornas como eu me torno tu. Dissolução completa da separação. E isso encontra eco em tradições que ortodoxia nunca conseguiu controlar completamente. Mestre Eckhart, no século XIV, pregou que há algo na alma que é incriado e incriável, idêntico a Deus, e foi julgado por heresia post-mortem. Teresa d'Ávila descrevia a união mística na 7ª morada do castelo interior, onde alma e Deus tornam-se indistinguíveis, e foi investigada pela Inquisição. João da Cruz falava de transformação, onde amante e amado não são mais dois, e foi preso. No sufismo, Mansur al-Hallaj foi crucificado por declarar Ana al-Haq, eu sou a verdade. No Vedanta Advaita, realização suprema é reconhecer Atman como idêntico a Brahman. No Zen, natureza búdica não é potencial a desenvolver, mas realidade a reconhecer. Todos apontando para o que Tomé preservou, que separação entre humano e divino não é ontológica, é perceptual, e pode ser dissolvida através de reconhecimento. Mas há algo que preciso te dizer antes de chegarmos ao centro disso. Algo sobre por que a Igreja não apenas excluiu Tomé, mas tentou garantir que ninguém o lesse. Porque talvez tenhas vindo aqui pensando que foi por maldade institucional, por desejo de controle consciente. E talvez haja algo disso. Mas há também algo mais estrutural. Igreja institucional, especialmente após tornar-se religião oficial do Império no século IV, precisava de Cristo como mediador único entre Deus e humanidade. Precisava que salvação fluísse através de canais controlados: batismo, Eucaristia, confissão, ordenação. E se Cristo realmente ensinou que o objetivo é cada pessoa tornar-se como Ele, se realmente disse, eu me tornarei tu, a qualquer um que bebesse de sua boca, então a estrutura sacramental inteira torna-se opcional. Não falsa, mas opcional.
útil, talvez, como apontador, mas não necessária como dispensadora exclusiva de graça. E estrutura que se torna opcional perde poder de exigir obediência absoluta. Perde capacidade de usar medo de exclusão como instrumento de controle. Perde monopólio sobre salvação. E assim, gradualmente, honestamente, talvez, acreditando que estava preservando verdade, Igreja transformou Jesus de revelador de divindade em objeto único de adoração separado de todos. E textos que sugeriam identidade em vez de separação foram arquivados, proibidos, eventualmente esquecidos. Mas há algo que não está em nenhum manuscrito, nem no Códice de Nag Hammadi, nem nas 114 logias de Tomé, nem em qualquer texto antigo. Porque a verdadeira boca de Cristo da qual se bebe não está em palavras escritas, está pulsando agora. Em ti, cada resistência que sentes ao ouvir que podes tornar-te como Cristo. Cada voz interna que diz, isso é orgulho espiritual, isso é pretensão. Essa não é voz de humildade, é voz de medo. Medo de responsabilidade, medo de reconhecer que se podes tornar-te como Cristo, então não há mais ninguém para culpar, ninguém para interceder, nenhuma estrutura externa para validar tua experiência. Há apenas reconhecimento direto ou recusa de reconhecer. Todos os manuscritos enterrados, todos os gnósticos condenados, Tomé sendo excluído, Eckhart julgado, Teresa investigada, Al-Hallaj crucificado. Nenhum deles estava protegendo informação secreta sobre rituais mágicos. Estavam protegendo experiência. A experiência de identidade não dual, a experiência que está disponível agora, neste momento. Porque o tempo é a ilusão que a verdade atravessa. E o que Jesus apontou, o que Tomé registrou, o que todos os místicos de todas as tradições reconheceram, não estava há 2000 anos. Está aqui. Sempre esteve. No reconhecimento que acontece quando aquele que bebe da minha boca torna-se como eu. E talvez estejas começando a perceber que não vieste aqui para aprender sobre o Evangelho antigo. Vieste porque algo em ti reconhece sua própria divindade potencial, mesmo quando foi ensinado a chamá-la de blasfêmia. E no momento em que a logia, tornar-se-ás como eu me tornarei tu, deixa de ser escândalo teológico e se torna reconhecimento direto de que Cristo não é exceção ontológica, mas protótipo realizável. Não há retorno, porque provaste. E o sabor de identidade não dual, uma vez conhecido, torna impossível aceitar submissão perpétua, a separação que nunca foi real. E se durante tua vida aprendeste que Jesus era único, incomparável, inalcançável, que o objetivo era adorá-lo à distância e não tornar-te o que ele é, que sugerir identidade com Cristo era heresia suprema. Talvez seja tempo de perguntar, e se Tomé estiver certo? E se Jesus realmente ensinou identidade não dual? E se o escândalo não é pretensão humana, mas reconhecimento de que divino nunca esteve ausente? E se toda a estrutura de mediação, toda a hierarquia, toda a necessidade de igreja como dispensadora exclusiva de graça, foi construída sobre interpretação, que suavizou algo radicalmente igualitário, que Jesus realmente disse? Lembras da logia 108 descoberta em Nag Hammadi, preservada em cópita do século IV, mas registrando tradição possivelmente do século I? Aquele que beber da minha boca, tornar-se-á como eu. Eu mesmo me tornarei ele. Talvez estejas começando a compreender que a verdadeira boca de Cristo não está em Egito, não está em manuscrito, está onde quer que reconhecimento aconteça. Onde quer que alguém pare de adorar Cristo à distância e comece a reconhecer Cristo como possibilidade interna, não como arrogância, mas como aquilo que Jesus apontou quando disse: tornar-te-ás como eu porque já és, apenas não reconheces. E reconhecimento não requer permissão de Roma, não requer sacramento que confira, não requer padre que medeie, requer apenas disposição de beber da fonte que Jesus bebeu e descobrir que fonte não está nele como propriedade exclusiva. Está em todos como realidade não reconhecida.
E agora, neste momento onde tudo isso deixa de ser exegese de texto antigo e se torna confronto com possibilidade presente, onde Tomé e ortodoxia e gnose se dissolvem e resta apenas isto, esta respiração, esta consciência que testemunha, este reconhecimento de que aquilo que está consciente agora não é diferente daquilo que estava consciente em Jesus quando ele dizia, eu sou. Talvez sintas que não é a primeira vez, que sempre esteve aqui. Que identidade não dual não é conquista futura, mas reconhecimento presente. E que o único obstáculo nunca foi igreja que proibiu. Foi medo de reconhecer que não há separação real entre ti e aquilo que Jesus chamou de Pai, entre ti e aquilo que estava consciente quando ele dizia, eu e o Pai somos um. Porque se ele e o Pai são um, e se tu podes tornar-te como ele, então... Nos comentários, não precisa defender ou atacar. Apenas deixa uma palavra, um símbolo, o que pulsa agora. Pode ser um, pode ser reconheço, pode ser bebo, ou o que quer que brote de ti sem precisar de validação externa, porque estas palavras não são para mim, são para ti, são tua confirmação de que algo foi reconhecido, de que Logia 108 não é mais escândalo. É óbvio. Inscreve-te porque seguiremos examinando textos que foram excluídos, não porque eram falsos, mas porque eram radicalmente igualitários. E compartilha este vídeo com aqueles cuja alma cansou de adoração à distância e está pronta para a identidade direta. Não porque precisem acreditar em Tomé, mas porque talvez reconheçam que Jesus não veio ser adorado. Veio revelar. E o que revelou não era sua excepcionalidade. Era possibilidade em todos. Possibilidade que Tomé preservou. Possibilidade que ortodoxia obscureceu. Possibilidade que está disponível agora. Em Nag Hammadi, onde jarros enterrados guardaram o que Império tentou apagar, nas palavras de Tomé que registrou o que Pedro não compreendeu, nas 3 palavras indizíveis que Jesus sussurrou apenas a quem recusou categorizá-lo. E aqui, neste momento, nesta respiração, onde aquele que bebe da minha boca não é ritual futuro, mas reconhecimento presente, onde tornar-se-ás como eu, não é pretensão, mas convite, onde eu me tornarei tu, não é metáfora, mas descrição técnica de identidade não dual que sempre foi verdade, mas raramente foi reconhecida. Bebe, reconhece, torna-te, porque isso nunca foi proibido por Deus, foi obscurecido por medo, e medo, uma vez visto, dissolve-se. E o que resta não é separação entre Salvador e salvo, é reconhecimento de que aquele que bebe e aquele que oferece são um. Sempre foram, sempre serão. No silêncio onde boca de Cristo e ouvido que escuta, nunca foram 2.